O Brasil é só uma vitrine para esses caras? A gente precisa considerar dessa forma? Para técnicos estrangeiros, o Brasil é apenas uma vitrine? É verdadeira ou falsa essa afirmação, Vitor Sérgio? É absolutamente verdadeira e ainda diria mais, é uma vitrine de pouco valor comercial. De pouco valor comercial. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, só para ter um exemplo, o Marcelo Oliveira ganhou 2 campeonatos brasileiros de forma dominante, podemos dizer assim. Não despertou interesse de ninguém na Europa. O Tite ganhou um campeonato brasileiro com um futebol espetacular em 2015. Não conseguiu, falou-se que teve interesse do Benfica, teve interesse da Inter de Milão, mas na prática, nada. O Jorge Jesus fez uma campanha histórica no futebol brasileiro, histórica. Maior pontuação, maior número de gols, mais vitórias, primeiro a ganhar Libertadores e brasileiro, com o brasileiro não sendo só mata-mata. Então, histórica. Ele voltou para o mesmo lugar que ele já tinha. Ele voltou para a mesma posição que ele já ocupou. Então, assim, isso é uma realidade. O futebol brasileiro, Então não é vitrine para nada. Eu concordo com seus argumentos, eu só discordo do seu veredito. Não, então é verdade. Então é verdade. Então eu falei falso, falei equivocado. É verdadeiro. Então é verdadeiro. Eu me confundi aqui. Não. É verdadeiro. Para os técnicos estrangeiros, Brasil é apenas uma vitrine? Para mim é falso. Não é vitrine por conta disso. Você pode fazer coisas maravilhosas e não te resultar em nada muito melhor depois. É falso que seja uma vitrine. Não, para os estrangeiros para os brasileiros não é uma vitrine, porque não faz um bom trabalho e não vai para lugar nenhum. Ah, tá, sim, para os estrangeiros. Para os estrangeiros é verdadeiro. Para os estrangeiros ali, ele é passagem. Para os estrangeiros, eu entendi a pergunta, não sei se a produção entendeu assim, senão vou ter que refazer. Eu entendi a pergunta que aqui ninguém vem aqui para o Brasil para falar assim, eu vou usar o Brasil para chegar num grande campeonato. Eu acho que ninguém tem esse pensamento. Eu acho que aqui é passagem. Eu acho que aqui mas é isso que eu acho. É isso que eu acho. Eu acho que não é uma vitrine. É uma passagem, é um trabalho. Se você está sem emprego, você vem para o Brasil, treina. É difícil aguentar Não, você está sem emprego não, porque o Cudê aceita sair do Racing. Assim, tudo bem. Mas assim, a proposta finaliza o trabalho, mas vem. E tal, Até acho que no Cudê acabou sendo uma vitrine, porque ele já tinha destaque na Argentina e ele vai para um país que já fala a língua, né? O técnico brasileiro normalmente tem essa barreira, por exemplo, do idioma e tal. E ele vai vir treinar o Celta de Vigo, que é um clube bem menor do que o Inter e tal. Mas acho que via de regra, tem ali uma oportunidade, paga bem, vai. Acho que é uma forma também deles engrandecerem o que eles pensam de futebol. Acho que alguma coisa eles aprendem no futebol brasileiro também, até pelas adversidades. A gente viu na semana passada o André Vilas-Boas dando uma resposta ao Arthur Quesada antes do jogo da Liga dos Campeões, dizendo que queria trabalhar no São Paulo em 2012 para trabalhar com o talento bruto do jogador brasileiro, que ele tinha a curiosidade de pegar esses caras o quanto antes e de desenvolver esses jogadores. Acho que pode ser que algum técnico tenha vontade disso e tal. O que você tinha quando teve interesse do Palmeiras algumas semanas, pessoas próximas a ele me falaram que o futebol brasileiro tem muitos bons jogadores e que deve ser interessante trabalhar com eles. Mas daí que a gente estava falando antes, que esses caras não duram aqui, o ritmo de não conseguir treinar, de não conseguir ter calma, de estar viajando. A janela ainda está aberta. Fecha hoje, fechou ontem. A janela de transferência. Fechou. É um absurdo que a gente esteja em 15 de novembro, em 10 de novembro, com a janela de transferência aberta. No meio do campeonato, o Atlético está buscando Vargas. Assim, enfim, acho que para quem não está muito acostumado a vida inteira no Brasil, entender e aceitar como funciona dirigente, vaidade de dirigente, de conselheiro, as viagens do tamanho que são, que você joga em 4 meses de estadual, tudo isso não é para esses caras. Não é para quem não é nascido no Brasil e não está acostumado com isso a vida toda. Eu entendi a pergunta como assim. Nenhum técnico estrangeiro virá ao Brasil para ficar 4 anos. Sim. É por aí, nesse sentido. E eu acho que isso é verdadeiro. E aí, quando eu digo que é uma vitrine, é tipo aquela vitrine é tipo a prateleira do mercado, né? Que você vai botando os produtos que saem menos embaixo, né? O futebol brasileiro é uma vitrine, é uma prateleira que não dá muita visibilidade. Então, é isso. Então, assim, e sem contar
o Jesus, quando veio, botou na cláusula para liberar para alguns clubes. Ou seja, você já está pensando em sair. O Jesus, quando veio, botou fim do contrato no meio da temporada aqui. Por quê? Porque o meio da temporada aqui é começo da temporada lá. Então tá claro que ele veio com a possibilidade de sair colocada. E o Kudê saiu do Internacional liderando o Campeonato Brasileiro para ir trabalhar no Celta, que é uma máquina de demitir técnico nos últimos anos, que está uma posição acima da zona de rebaixamento. Então, assim, isso diz muito. Agora, não adianta também a gente querer vilanizar os técnicos estrangeiros. Por exemplo, a Bibiana Bolson acaba de publicar lá na ESPN que falou com o Kudê, e o Kudê fez uma série de críticas ali. Então, assim, o que ele falou ali é para ser ouvido, né? Uma direção que, quando o contrato Abel coloca que ele ganhava as grenais, ela para mim, na minha visão, é minha opinião, ela valida o que o Kudê acabou de falar para a Bibiana. Porque ela diz, a direção criticava sem dar respaldo e tudo mais. Quando ele fala da crítica da imprensa, ok, mas eu acho também que assim, você está levando demais, está dando poder demais para alguns jornalistas que, na minha concepção, não sabem o que estão criticando, não têm condição de saber o que estão criticando. Mas ok. Tudo bem, mas é que é levado em consideração, né, essa opinião. Exatamente. Aí que eu estou dizendo. Ele fala isso por quê? Porque a segunda crítica é a direção levar em conta essa... Aí você cria um círculo vicioso que lógico que você não motiva o técnico a ficar. É lógico que você não motiva. Ele está olhando o Celta e ele fala, ele confia no taco dele e fala, beleza, se eu chego lá no Celta, faço uma temporada e meia, deixo o Celta na 10ª posição, eu estou com o mercado aberto. Do Celta eu posso pular para o Valência, sei lá, ou posso pular para a Fiorentina, na Itália. É um pensamento. Ou há quem esteja lembrando do Simeone até. Eu falei Simeone, isso aqui. Luiz Henrique, o Berizzo, que saiu do Celta, foi para o Sevilha jogar a Liga dos Campeões. O Simeone saiu do São Lourenço para treinar o Catania. Voltou pro Racing, de lá foi pro Atlético. Ele foi para o Atlético de Madrid. Então esse pensamento na cabeça do Kudê não acho que esteja errado, não. Eu vou ficar aqui sendo comandado por dirigente que aceita o que jornalista que não tem noção nenhuma do que está falando diz, e, em vez de ir pro Celta, poder em uma temporada e meia tá dando esses saltos aí. Sem contar que no Celta a expectativa é não cair. Não cai, não sobe, exatamente. O ano tá bom. Sim. Por isso é que eu falei, se na temporada que vem ele larga o Celta em 11º, é um bom trabalho. Sim, com certeza. Eu tendo a concordar, tá, com esse questionamento todo aos dirigentes. Mas, para mim, o futebol brasileiro é meio uma bola... todo mundo tem culpa, assim, do processo que a gente tá, porque quando... Tudo bem, a gente está falando aqui especificamente dos estrangeiros, né? Por conta da saída do Kudê. Mas aconteceu a saída do Rogério pela segunda vez do Fortaleza em um ano. Aconteceu a saída do Wagner Mancini do Atlético Goianiense para ir para o Corinthians. Eu não estou condenando. Eu estou só... Porque, no fim, eu acho que a gente... É natural a gente botar muito a culpa no dirigente. Eu acho que esses dirigentes todos têm muita responsabilidade do buraco que a gente se enfia. Mas também acho que todo mundo está jogando esse joguinho, né? Cara, eu não consigo condenar o técnico, não. Porque, por exemplo, eu lembro... Todo mundo lembra, né? O Gesualdo, por exemplo, veio para o Santos no início do ano. O cara perdeu meia dúzia de jogos, uma situação de terra arrasada. Foi o início da Covid, o Santos estava com salário atrasado, o jogador entrando na justiça e foi demitido. Então, eu vejo que... porque vitrine, você tem a sensação de meio que de trampolim, né? Que dali você vai ser visto pro mundo. Olha só, o cara foi pra vitrine e vai se dar muito bem. Mas não é assim, né? Como vocês disseram aí, o futebol brasileiro não te faz ter um spotlight. Nossa, olha eu falando palavra em inglês. Olha isso, cara. Nossa, que ponto que eu cheguei. Já começa a aí complicou. Idiomas, né?
certeza já não sabe mais qual que tá falando. Não faz um destaque em você para você ser visto como a garota dos olhos da Europa, né? Você vê o Jorge Jesus, que fez uma campanha histórica, algo inacreditável, e voltou para onde estava. Então eu vejo... Sabe quando tem um amigo seu ou alguém que tá no emprego que paga mais, mas que ele odeia, aí ele vai pro emprego que paga menos, mas que ele gosta, só pra lá no futuro conseguir algo que ele gosta? Eu vejo mais ou menos isso. O cara fala assim, não, eu vim pro futebol brasileiro, mas pensando no futuro lá, porque aqui eu consigo me ajeitar e depois... Eu vejo mais ou menos assim, que o cara vem pra cá pra pensar no futuro, já pensando nisso aí. É tipo um passo atrás, os dois na frente? Exatamente isso. Ele já vem pensando no futuro. Então, eu acho que, de fato, o treinador estrangeiro, ele não vem pra cá e fala assim, olha, eu vou fazer a carreira aqui, hein? São 5 anos aí, fazer uma coisa histórica. Não vai fazer. Até porque se ele perder 6 seguidas, ele vai ser demitido. Então, não tem como. Futebol brasileiro é visto, nesses termos, como um destino exótico. Exótico. Para jogadores e técnicos. É visto como um destino exótico. Quer uma experiência exótica, diferente e tal, vai pro Brasil. Não é um exótico, vou pra Bora Bora viver minha vida. É um exótico pejorativo, né? Assim, até uma experiência em um lugar muito louco. Tá? Basicamente, sabe? Você tem experiência em um lugar que, assim, os jogadores são maravilhosos, porque cai aqui de pencas a cada ano, todo time grande tem 1 ou 2, mas que ao mesmo tempo é uma bagunça. Então, assim, vamos viver essa loucura um dia pra saber como é que é isso desde dentro. Mas é bom ter uma loucura por um curto período. Exatamente. Por um curto período. Mas vira e mexe, quando falam que algum jogador vai vir para cá, que algum jogador daqui vai para o Brasil, que algum técnico pode fazer esse caminho, eu vira e mexe, eu vejo redes sociais e jornalistas falando que é um destino exótico, com essas palavras. O pessoal lá em Portugal falando, como é que o Jorge Jesus, cadê o Jorge Jesus? Foi pro Flamengo. A reação do pessoal é, ih, rapaz, Flamengo, olha que loucura. Essa é a reação que é o futebol brasileiro.